Ok, agora vai. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos começar aqui a gravar nessa sétima aula, se não me engano. Nós vamos gravar, vamos implementar o RIP, que nós vimos na aula passada, certo? Você está apresentando a tela de início, Tá, fica tranquilo, beleza. Valeu. tá? Então vamos lá. O que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos implementar o RIP que a gente viu na aula passada, certo? O Enzo vai estar ajudando aqui. O RIP, ele apesar do código dele ser assim, cheio de truquezinhos e fácil de você errar, quando ele termina, quando ele está pronto, você vai ver que ele é um código relativamente simples, até mesmo de entender, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar na aula passada, nós tínhamos um cara que era o nada.c, a gente vai chamar ele de RIP.c aqui. Você lembra o que ele fazia? Que ele, esse nada Só fazia? olhava e falava que está ordenado. Exatamente. Ele só lia e falava se estava ordenado ou não, né? É isso que a gente tem aqui. Então, quando a gente for rodar, a gente vai rodar RIP. Eu não gerei, eu vou gerar agora ainda. GCC -o RIP, RIP.c. Ele gerou. Aí eu vou chamar aqui e eu vou pedir para ele rodar com o da aula passada. Eu vou usar até as entradas da aula passada, que era aquela entrada de tamanho 100, por exemplo. Tá lá, não está ordenado, tá ok, é isso mesmo que a gente espera. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos implementar, vamos codar o RIP aqui, tá bom? Bem, como é que vai ser? Do mesmo jeito que a gente fez com os outros. A gente vai ter uma função aqui no meio, que é o RIP, onde eu passo o A e o N, certo? Eu estou passando o vetor e o tamanho do vetor. Você consegue ver a letra? Tá tranquilo para ler? Então, sim, tá tudo. Beleza. Então agora, e aqui então eu passo o RIP, onde eu vou passar o vetor A e o tamanho dele, o N. E agora a gente vai codificar aqui. Nós temos duas fases, certo? Então aqui nós vamos ter a fase 1, depois, obviamente, a fase 2, e aí no final da fase 2 ele vai estar ordenado. Como é que era a fase 1? A fase 1 a gente vai fazer um contador que começa da metade do vetor e vai até zero, certo? Esse contador, vamos pegar o i aqui, ele começa da metade do vetor. Enquanto for. Bem, a gente vai até zero ou até um. Essa aqui é uma dúvida. Qual que é o último cara que eu teria que ver nessa primeira fase, na hora que eu tenho que arrumar a RIP? Você consegue ver, Enzo? Na primeira fase. Qual que é o último cara que eu tenho que ficar olhando para ver se ele virou uma RIP ou não? Ele vai até o zero, né? Acho que sim. Sim. Essa já é uma das coisas que a gente pode errar na hora que está implementando a RIP, é de usar os parâmetros, os limites corretos. No caso aqui, ele vai até o zero, certo? E I menos menos. O que ele faz na hora que ele pega o, o I ali? O I é o primeiro cara do meio, depois, sei lá, no caso aqui, ele vai ser o cara da posição, nesse momento, cadê? Agora, nesse momento, ele é o 6. Então, ele vai pegar, vai ser o cara da posição 6, depois o cara da posição 5, o cara da posição 4, até chegar no cara da posição 0, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos chamar uma outra função, que é vamos chamar de ripificador. É um ripificador, tá? Que a gente vai fazer daqui a pouco. O que esse cara faz? Eu passo para ele três coisas. Eu passo para ele o vetor, que tem que ripificar. Acabamos de inventar o nome aqui, certo? Eu vou passar o i, que é a posição onde ele tem que fazer a ripificação, e vou passar o último cara que é para ele considerar nesse processo. Quando a gente está fazendo a primeira fase, é o vetor inteiro. Então, esse vetor aqui é um vetor de tamanho 30. O último cara que tem que ser Travou considerado aqui. é o 29, certo? Caiu, né? Também. Caiu. Certo? Não? Aqui. Ok, então tivemos aí um pequeno problema técnico. Vamos continuar aqui na gravação. Então, nosso ripificador aqui, certo? O que nós temos? Ó, o ripificador, ele vai passar o vetor, o i, que é o primeiro elemento aqui, ó. Nesse caso aqui, o elemento seria o 6, e o último elemento que é para ele considerar. Isso aí vai ser importante, principalmente na próxima fase. Na próxima fase, esse último elemento vai mudar. Então, ele vai até a posição 29, certo? Tá bom, beleza, é só isso. Primeira fase vai ser só isso. Agora vamos fazer a segunda fase. Enzo, você tá aí ainda? Positivo operante. Beleza. O que nós vamos fazer agora nessa próxima fase? Essa próxima fase é aquela hora que o cara virou uma RIP já, tá? Tá aqui. Deixa eu ver. Beleza? Ele é uma RIP. Então agora o que a gente vai fazer?
Essa fase é a fase que pega o primeiro cara do vetor, que é o maior deles, certo? E substitui pelo último. Mas, na verdade, não é bem o último, né? É o último que eu estou considerando nesse momento, certo? Certo? Então, nesse caso aqui, o nosso i, o contador i, ele vai marcar onde é que é a última posição do vetor, aonde eu vou fazer essa troca. No caso aqui vai ser o zero com esse cara aqui. Então, qual que é o primeiro valor de i? n-1. Então, ele recebe n-1. Aí, temos que ver qual que é a última posição de i. Qual que é o último cara que eu vou ter que fazer isso? Eu vou ter que fazer isso, as opções seria o i valendo 0 ou o i valendo 1. O i valendo 0 faz sentido? Não faz, né? Porque quando o i vale 0, quer dizer, o último cara é o 0. Então, o meu vetor vai de 0 até 0. Um vetor de 0 até 0 é um vetor que está ordenado já, correto? Então, eu não preciso fazer de 0 até 0. Então, meu último cara vai ser o 1. Então, na verdade, quando a gente vai fazer assim, normalmente a gente faz assim, né? Maior que 0, que vai chegar até 1, que dá exatamente no mesmo. I menos menos. O que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, a gente tem que trocar o cara da posição i, com o cara da posição 0 com o cara da posição i. Então, nós vamos trocar. Para fazer uma troca, aquele esquema básico de sempre, né? Eu pego um temporário que guarda o cara da posição 0. O cara da posição 0 recebe o cara da posição i. O cara da posição i recebe o temporário, certo? Esse é C1 na veia. Aqui. E agora, o que eu tenho que fazer? Uma vez que eu fiz isso, eu tenho que ripificar novamente. Aí eu vou chamar o meu ripificador. Eu vou passar o A, vou passar o 0. Lembra que quando eu vou nessa segunda fase, eu troco. E aí, o que eu tenho que arrumar é o cara a partir da posição 0. Então, vai ser sempre a partir da posição 0 agora. O que muda? Muda o final. Até onde ele vai? Como é que a gente vai fazer? No caso, eu tenho algumas variáveis. Meu n é 30, o meu i é 29. E até onde que eu tenho que ripificar agora, Enzo? Até o 28 agora. Até o 28. E como é que eu consigo o valor 28 com essas variáveis que eu tenho? É o i de início menos 1, né? Exatamente, o i menos 1. Então, olha, essa parte é só isso que a gente tem que fazer. A gente vai trocar da posição 0 com o cara da posição i e ripificar novamente. Onde que está o segredo? É o ripificador, que a gente vai fazer agora. Esse cara que é o cara que pode ser, a chance da gente fazer ele errado da primeira vez é grande. Ele não é tão difícil também, mas aí ele tem alguns detalhezinhos que a gente tem que fazer, que a gente tem que cuidar. O que eu passo para ele? Eu passo 3 coisas. Passo o vetor, passo a posição do pai, onde é que ele tem que fazer começar a fazer a ripificação, e passo a posição do último elemento. O meu U é o meu último elemento que eu tenho que considerar, certo? E aí o que a gente vai fazer? Bem, a gente vai fazer isso aqui dentro de um laço, tá? Porque a gente tem que fazer várias vezes. Você percebe que quando eu troco, por exemplo, o 0 pelo 1 aqui, o novo 1 também está fora de ordem? Eu tenho que arrumar o novo 1? Percebe isso, Enzo? Sim. Então, quer dizer, eu tenho que continuar isso dentro de um laço. Depois a gente arruma o que vai fazer dentro do laço ali, mas a gente arruma como é que a gente faz para saber que parou o laço, a gente vai fazer daqui a pouco. Mas dentro do laço eu vou fazer o quê? Bem, primeiro, eu tenho que calcular eu tenho que ripificar o P. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular o filho do P. Esse é o primeiro filho do P, concorda? Concordo. Lembra da fórmula que a gente tinha, que era 2P mais 1? Esse é o primeiro filho do P. O que a gente vai fazer? Pode ser, lembra que quando tem aquele caso aonde o filho, ele está fora, ele está além do último. Então, se ele estiver além do último, eu não tenho nada para fazer, certo? Não tenho que fazer nada em relação ao P. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai comparar se o filho for menor ou igual ao último. Se ele for menor ou igual ao último, pode ser que eu tenha que arrumar alguma coisa. Porque se ele for maior que o último, já acabou, já está ripificado. Então, beleza. Então, eu vou ver se ele é menor ou igual ao último. Ele é? Beleza. Se ele é, o que eu vou conferir? Eu vou conferir, será que o filho dele, o seguinte, olha só,
O F é 2P mais 1. Quem que é F mais 1, então? 2P mais 2, que é o próximo filho. Certo? Eu tenho que conferir se ele também existe. Porque pode ser que ele não exista. Lembra que tem aquele caso onde só tem um filho? Eu tenho que conferir se ele existe também. Nesse caso aqui, ele existe, o F é um dos filhos e o F mais 1 é o próximo filho que também existe. E aí eu vou conferir também o seguinte, olha, se o F mais 1 existir, for um filho, e o A da posição F mais 1 for maior do que o A da posição F, o que a gente sabe agora, aqui dentro? Quando a gente chegar aqui dentro. Aí tem que trocar o A0 com... Não, o A0 não. O A do P, né? Sim. O A do pai Uhum. com o A do F mais 1. Exatamente, e não do F. Só que eu consigo resolver os dois casos, porque ora eu troco com F, ora eu troco com F mais 1, certo? O que eu posso fazer aqui? Eu só dou um F mais mais. Aí, aqui fora, o que eu tenho aqui fora? O F é o maior dos filhos. Ele pode ter um só, se ele tiver um só, ele vai ser o F, vai ficar inalterado. Mas se ele tiver um irmão, e esse irmão, porventura, for maior que ele, o F vai apontar para esse irmão. Então, nesse momento, o F é o maior dos filhos do P. O que eu tenho que fazer agora? Agora você troca o Não, AP com F. não troco ainda. Por quê? Ah, é verdade. Se o AP é maior que o F. Exatamente. Eu só vou trocar se o P for, por algum motivo, menor do que o AF. Se o P for menor do que o AF, certo? Aí sim eu vou trocar. É a única situação. Aí agora, a mesma coisa. Esse cara aqui vai receber o AP. AP. F recebe AF. AF recebe tempo. Agora sim. Aí eu troquei esses caras aqui. Quando eu troco, o que acontece? Repara que eu posso não ter que trocar. Eu posso não trocar. Por quê? Porque já está arrumado. O P não é menor do que o maior filho dele. Então já está tudo bem, já está ripificado. Certo? Só que quando eu troco, o que eu tenho que fazer? Vamos lá, eu vou fazer a troca aqui. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que... Pode falar, Enzo? Comparar de novo com os filhos dele. Tem que começar de novo, só que agora quem que é o novo P? É o que era o F. Era o antigo F. Então, o que eu vou fazer aqui? O P é o antigo F. O novo P é o antigo F. Ok? Aqui, o que a gente já pode fazer também é o seguinte, ó. Já vamos terminar toda a parada aqui. O que a gente vai fazer aqui? Se o P não é menor do que o maior filho dele, que é esse teste aqui, o que eu consigo concluir também? Que já está pronto. Então eu já posso parar de ripificar. Concorda? Então a gente vai dar um return aqui. E acabou. Ele não vai fazer nada. O que mais eu tenho que fazer? Eu tenho mais um return. Esse negócio não ficou bem, não ficou lá das coisas mais elegantes, não, mas dá para entender fácil. Tem mais uma situação, que é quando o F, esse F aqui, quer dizer, eu descobri que o P não tem nenhum filho. Tá, mas aqui não precisa, pra falar a verdade não precisa. Ou precisa? Não, precisa sim. Precisa sim. Eu vou ter que fazer o seguinte, se o P não tem nenhum filho, repara, esse primeiro teste aqui da linha 34, ele vai testar se o P tem algum filho. Se a resposta aqui for falso, o P não tem nenhum filho. E aí o que eu faço quando o P não tem nenhum filho? Eu paro também. Tá bom? Por fim... Não, professor, mas diga. Você tem dois else com return, você não pode colocar só um return lá. Depois a gente tenta juntar esses caras. Tem como fazer de um outro jeito que fica... O código fica mais elegante, porém um pouquinho menos eficiente, que a gente pode até fazer isso depois, tá? Mas, bem, a gente tem que decidir ainda o que a gente coloca no else, no while. Em qual é a condição que eu preciso testar para saber que eu devo continuar ripificando? Não está ordenado. Não, é isso não. Nada a ver. Se você for lá e não está ordenado, esse cara não sairia daqui nunca.
Eu quero saber quando que eu posso parar de ripificar. Olha só, vamos continuar aqui. Quanto pai for metade, Tá, alguém fala aí que não tô ouvindo. quanto o pai for menor do que um dos seus filhos. Não, também não. Quando todos os pais forem maiores que todos os filhos. Não, mas aí é o teste final. Metade, Tô vendo um caso, tô vendo uma situação agora. Eu tenho que descobrir a minha tarefa foi para ripificar isso daqui. enquanto o pai não estourar o rente, né? Porque o filho estourar o rente já tá previsto, ele não pode. Tá, O enquanto pai estourar o rente, não é. o pai está no range, está querendo enquanto o pai for, Até metade do... for menor ou igual a U. Certo? Enquanto o pai não tiver passado do último, continua nesse laço aqui. Tudo bem? Nossa, mas não precisa fazer chegar só até metade do... Poderia, é uma otimização. Dá pra gente ver essas otimizações depois. Ah, beleza. Mas é porque tá passando o parâmetro último ali, né? De Sim. acordo com a necessidade. Sim, exatamente. Esse parâmetro ele muda. Ele às vezes é n-1, mas depois na próxima fase não. Na próxima fase ele é um valor diferente a cada vez. Certo? Então, enquanto o P for menor ou igual a U, faça isso. Descubra o filho dele, pega um filho dele, verifica se ele tem um filho. Se ele tem um filho, verifica se ele tem um irmão. E se esse irmão for maior do que ele, pegue o próximo irmão. Verifica se o P é menor do que esse filho que ele descobriu, que é o maior entre os dois irmãos. Se for, você cria um temporário, faz a troca, obviamente. O P é esse próximo filho, certo? E aí, se o P não é menor do que o filho, eu paro. Se o F é menor do que o U, eu paro. Então é isso, certo? Isso aqui vai funcionar. Deve funcionar. Pode falar? Eu tô com uma dúvida. Não vai dar problema quando chegar na metade? Porque, tipo, não vai ter filho? Mas a gente está testando aqui, né? Não vai ter filho e não vai acontecer nada. Por isso que a gente faz esse teste aqui. Ah, tá, entendi. Porque se a gente não testasse, aí sim, ele não teria filho, teria problema. Mas aqui ele faz justamente o teste para não ter problema com falta de filho. Ah, tá, beleza. Tá bom? Mais alguma dúvida? Parágrafo. Professor, o U é o último filho? O último elemento que eu tenho que considerar. Lembra que quando eu faço a primeira vez, ele vai até o 29. Quando eu for avançando, ó, olha aqui, ó, nesse ponto aqui. Qual que é o último elemento que eu tenho que considerar para ripificar? 22. É o 22. Então o U é 22 nesse caso. Então, o que o U vai me dizer? O U está falando assim, olha, quem tiver para frente do U não é para você considerar mais. Porque se você considerasse, ele iria voltar ao que eu estava originalmente, né? Ele colocaria no final, depois voltava para cá. Colocava no final, voltava para cá. O que não faria nenhum sentido. Então, na verdade, o U, ele me marca até onde é para eu considerar na hora que eu for fazer a ripificação. Tudo bem? Entendi. Daí você compara o primeiro filho com o último elemento, na última passada, né? Não, nada a ver. Nada a ver. Experimenta rodar o sistema, rodar a simulação, para você ver o que acontece. O U é só o delimitador da onde é que está o final. Eu vou trocar o 0 com o último elemento, que é esse 22 aqui. Troquei. Agora, o 22 está ordenado. Então, eu tenho que ripificar, mas considerando entre o 0 e o 21. Não é para eu considerar mais ninguém além do 21. Se eu vou comparar com o 21, com o cara da posição 21 ou não, eu não sei. Mas o 21 entra na história nesse momento aqui, por exemplo. Ó. Aqui. O 11 tem um filho ou não? Não. Como é que eu sei? Ele tem um filho. Tá aqui, ó, 23. Ele tem um filho, mas ele já tá ordenado. Não é isso. Se ele tá ordenado ou não tem, ou não tá, eu teria que olhar tudo de novo. Não é por isso que ele não vai... Ele é maior que o U. Porque ele é maior que o U. Entendeu? O 23 é maior que o U. Então, já que ele é maior que o U, o ripificador não vai considerar ele. Por isso, ele não vai trocar. O fato dele estar ordenado ou não é porque a gente está fazendo as coisas direitinho e aí ele vai ter essa consequência. O 23 já está ordenado e bola para frente. Mas o ripificador só não vai tocar ele, só não vai mudar ele de posição, porque o ripificador ele obedece o U. Então, eu pego o 11, ele tem algum filho? Como é que eu descubro se o 11 tem filho? Vai fazer aqui, olha. O P é o 11. O F vai ser o 11
Vai dar 22 mais 1, 23. O F é menor ou igual a U? Não. Então vem para cá e para. Entendi. É, Tá bom? Deixa eu parar aqui. professor.